Estamos faltando 2 minutos. Eu vou pedir para o Klaus colocar uma música que hoje tem a ver com os nossos estudos, né? E é uma música bem antiga que eu gosto muito, tem muitos anos que eu não escuto ela cantar, mas eu gosto muito dela. Você põe aí, Klaus? Klaus? Tá. Então, enquanto isso, nós vamos escutando a música e nos preparando também para esse momento de estudo. A Josi já entrou, muito boa noite, Josi. Nós estávamos falando por mensagem, agora estamos novamente ao vivo. Pode sim. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Mais que cheio quero estar, eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dá-me falar cada dia com salmos e amor, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Menor dos teus braços, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, muito bem. Que bom, né, que mais pessoas entraram enquanto a música estava tocando. E então, que bom receber todos vocês aqui nessa noite para mais um momento de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Eu vou convidar, e acho que cadê a Simone? A Simone, que eleva a Deus uma palavra de oração neste momento, e depois nós vamos seguir com o texto. Querido Deus e Pai, graças te damos, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de poder, juntamente com os nossos irmãos, aprendermos mais de Ti. Querido Deus,
que o teu Santo Espírito possa estar usando a Noemi, Pai, para nos ensinar, para trazer novas coisas ao nosso coração. Pai amado, prepara o nosso coração, a nossa mente, para recebermos, ó Deus, a semente que é a tua palavra. Em nome de Jesus, que te oramos. Amém. Amém. Roselma, você lembra dessa música? Roselma conhece bastante o grupo, né, Vencedores por Cristo. Lembro. Lembra? Uhum. Aham, então tá joia. Bom, hoje o texto é de Atos, capítulo 4, e eu vou ler apenas até do versículo 1 a 4, e depois a gente vai conversando sobre o texto. Atos 4, os versículos 1 a 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia, para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Até aqui, a palavra do nosso Senhor. Mais uma vez, né, vocês percebem que Pedro, né, está diante de Eu não estudo bíblico, depois eu te ligo. O Pedro está diante de um grupo, né? Ele vai estar diante de um grupo muito importante na época, que era o grupo dos saduceus. E, em primeiro lugar, vocês lembram que no estudo da semana passada, nós falamos sobre o coxo, né, que fora curado por Pedro e João. Aquele coxo que ficava sentado na beira do templo chamado Formosa, na porta do templo chamado Formosa. E lá, diariamente, ele ficava ali pedindo esmolas para poder ele sobreviver. E Pedro e João, então, em nome de Jesus, o curou. E agora esse coxo, que antes era aquele que ficava sentado, que não podia entrar no templo por conta de ser um paralítico, uma pessoa doente, e como doença naquela época era vista também como castigo, como pecado. Então agora ele entra no templo, né? No primeiro momento ele entra pulando, saltando, com muita alegria. E agora todas as pessoas também que participavam, que entravam no templo, viam ali aquele coxo que antes ficava pedindo esmola, agora poder estar dentro do templo ouvindo as palavras de Deus. E aí, Pedro, então, e João continuavam ali no pátio do templo, ensinando a palavra de Deus. E assim, a equipe, né, dos saduceus, os sacerdotes, aquelas pessoas que eram conhecedoras da lei, eles então prenderam Pedro e João, mandaram prender Pedro e João e deixaram na cadeia uma noite até o dia seguinte. Por quê? Porque Pedro estava ensinando uma nova mensagem. Ele estava ensinando a respeito de Jesus Cristo, que tinha sido crucificado, morto, mas que havia ressuscitado. Isso era uma mensagem nova para aquelas pessoas que estavam ouvindo pela primeira vez. E aí, quando a gente percebe
o Pedro, né, que ele, quando ele fala, ele tem ali uma ousadia e ele ensina com poder, com autoridade a palavra de Deus. E aí, então, essas autoridades se sentiram muito irritadas e magoadas com a atitude de Pedro e João, que estavam ensinando algo completamente novo para aquela multidão. E eles, então, testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Aquela corte a quem Pedro e João foi levado era a corte mais poderosa daquela época. A mesma corte que havia condenado Jesus à crucificação, à morte. E diante dessa corte estavam ali 2 homens, pescadores, pessoas simples, incultas, né? Pessoas que não tinham muita leitura, e eles então estavam ali sendo indagados a respeito dessa mensagem que eles estavam ensinando. E essas pessoas que estavam indagando, esses discípulos, eram pessoas muito preparadas, eram pessoas que eles se consideravam os únicos detentores do saber daquela época. E não só do saber, mas também do ensino da Torá, do ensino da palavra de Deus. E agora eles se sentem, então, melindrados, ou seja, como é que esses 2 caras aí, que não têm muito estudo, que não conhecem a fundo a lei, a Torá, estão aí ensinando uma mensagem nova e que está tendo muitas pessoas que estão aderindo a essa mensagem. Então, Pedro e João, diante do Sinédrio, né, diante desta corte, né, eles agora começam a ter que responder o porquê e o que eles estavam ensinando. Mesmo Pedro e João sabendo que essa corte era uma das cortes mais poderosas e que sabiam que era a mesma que tinha condenado Jesus à morte, Pedro e João não se acovardaram. Eles continuaram com a sua fé, né? E com a mesma intrepidez e a mesma autoridade daquilo que eles estavam ensinando, eles também enfrentaram essa corte não como vítima, mas como atuando como pessoas que eram também juízes, estavam dizendo para aqueles homens que eram tão preparados, dizendo algo, né, mostrando que eles estavam errados, que eles haviam matado aquele que era o autor da vida. Então, no versículo 7, as autoridades, então, puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que eles estão perguntando é a respeito da cura daquele coxo. Em nome de quem vocês fizeram isso e com que poder? E aí, Pedro, então, toma a palavra e responde que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em nome desse Jesus que esse homem que está curado, está aí são, está saudável, ele está curado pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Pedro, então, não ficou com medo. Ele, na verdade, falou com uma autoridade e com uma força que vinha do poder do Espírito Santo. E agora, então, essa liderança precisavam entender que a morte que eles haviam condenado Jesus não tinha a última palavra, não tinha feito calar, né, o movimento dos seguidores de Jesus. E que aquele movimento não morreu, mas, ao contrário, estava mais vivo do que nunca. E Pedro, então, continua com a sua pregação, e não só com a pregação, mas também exortação,
afirmando que eles rejeitaram Jesus, a pedra angular. Pedra angular era o nome dado para aquela pedra, a pedra fundamental nas antigas construções daquela época, que formava um ângulo reto e entre duas paredes, e a partir dali vinha então a construção. Eu sou filha de construtor e irmã também, tenho 2 irmãos, aliás, 3, todos 3 entendem de construção. Um dos meus irmãos foi o que faleceu, ele era o que mais entendia, né, e pegava muitas construções, muitas obras para fazer. E uma das coisas mais importantes que tanto eles quanto o meu pai, que construiu muito, né, muitas casas, muitos prédios, uma das coisas mais importantes para eles era a questão de fazer um bom alicerce, fazer um alicerce forte, né, onde pudesse, a partir desse alicerce, edificar a sua construção, a sua casa. E mesmo já velho, o meu pai, ele pegava, né, aquele soquete, né, de ferro, que ele às vezes brincava comigo e dizia assim, pega isso aqui, vê se você consegue levantar. Eu não conseguia levantar do chão. E ele, tão magrinho, miúdo, né, e ele ficava ali socando aquelas valas abertas no enxadão, né? Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para ficar contratando assim, uma máquina para fazer as valetas, e ele então socava aquilo ali até ficar firme, para depois colocar ali o concreto. E por quê? Porque a casa construída sobre um bom alicerce, dificilmente ela vai ter problema de rachadura ou problema de cair. Então, essa pedra, né, que o Pedro fala, né, a pedra angular, era a pedra principal, referindo-se ao próprio Jesus, que era essa pedra principal, essa pedra angular que os construtores rejeitaram. E esses construtores, Pedro está afirmando que são essas lideranças que não aceitaram Jesus como seu Senhor e como Salvador, rejeitando o autor da vida. Mas que mesmo assim, essa pedra que havia sido rejeitada, ela se tornou a pedra mais importante, a pedra principal para o alicerce da nossa fé, da construção da nossa vida cristã. Então, há uma parábola que Jesus conta que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, porque os odres velhos, com o vinho novo, ele pode rachar, ele pode abrir, ele não aguenta. Então, Jesus já dizia que o vinho velho, era para colocar em odres velhos, e o vinho novo era para colocar em odres novos. Por quê? Porque esse recipiente, ele era de couro, né? Então, quando se colocava o vinho novo num odre velho, ele tinha muito gás, então ele precisava expandir, e aí no odre velho ele iria arrebentar, mas no novo não. O novo, ele tinha, o gás ia abrir, né? Abrir mais esse recipiente e não ia estourar, não ia perder o vinho. E assim, mostrando, Pedro mostra que essa gente de cabeça velha, né, antiga, não conseguiam ver em Jesus essa novidade, né, do reino de Deus. Esse Deus que se fez gente, na pessoa de Jesus, de forma simples e humilde, traz uma reviravolta na vida de todos aqueles que creem e que aceitam Ele como seu Senhor e Salvador. E Pedro, então, aponta que só existe um caminho para a salvação. E esse caminho
passa por Jesus de Nazaré. Não há outro caminho a não ser esse, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, agora, diante desses homens, né, que estavam ali, questionando, né, indagando, né, a Pedro e João, estava ali quem? Estava ali o coxo curado. E tem uma frase que fala, né, que contra fatos não existe argumentos. Então, eles não tinham como negar a cura daquele coxo, porque o coxo estava andando. O certo é, ele não andava, agora ele anda. E então, todos eles sabiam que era um milagre. E agora, essa pessoa que mandou com que esse coxo levantasse é a mesma que fala que não foi no nome dele que curou esse coxo, mas sim no nome de Jesus de Nazaré. E é através desse nome que há o poder, né? O poder não estava em Pedro e João, o poder estava no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o homem então curado estava ali e eles não podiam dizer o contrário, era um milagre. E esse milagre é atribuído somente a Jesus. Então, não há como questionar. Tanto é que eles, então, essa liderança, que era a liderança mais importante da época, tiveram que conversar uns com os outros, mandar Pedro e João se retirar e dizer, olha, não tem outra maneira, né? Realmente aconteceu um milagre e o povo, né, uma multidão de pessoas, entre 4 e 5 mil pessoas, creram, aceitaram esse milagre como obra única, né, de Jesus Cristo, aquele que havia estado junto com eles, aquele que tinha anunciado o reino dele, e não tinha como negar isso. E Pedro, então, e João não podiam deixar de falar, né, dessas coisas que eles tinham visto e ouvido do próprio Jesus. Então, vem então a advertência. Qual é a advertência que essas autoridades dão para Pedro e João? No versículo 19, diz assim, não ensine mais neste nome. Pedro, e eles deram um ultimato, tipo assim, olha, você sabe que nós temos o poder, já fizemos o que nós fizemos com Jesus. E então vocês não ensinem mais a respeito desse nome. E Pedro, então, respondeu para essas autoridades, que eram os principais sacerdotes, anciãos, pessoas ricas, pessoas com muito poder, e ele então responde, julgai se é justo diante de Deus, julgai vocês. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? A quem nós devemos obedecer? Aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha só, Pedro e João, eles não só escutaram a história a respeito de Jesus, eles foram testemunhas oculares. Eles viveram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles comeram junto com Jesus e eles também estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Então, não era apenas o ouvir falar, era algo que eles tinham visto e ouvido. Então, Pedro diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, que nós ouvimos. Essa mensagem não era uma história qualquer. Eles tinham experimentado na sua vida pessoal. É muito marcante quando a gente não só escuta uma situação, mas quando a gente vive de fato. E esses discípulos, eles viveram de fato com Jesus, e eles tinham uma experiência nova com Jesus. Estavam convencidos
do poder de Deus, e esse poder de Deus estava com eles. Aquele que era o Criador e sustentador de todas as coisas estava com ele. Uma vez o Martinho Lutero, ele teve um homem, né, enviado do Papa, que foi buscar Martinho Lutero e levou um recado para ele. Nesse recado ele falava assim: se você continuar nesse caminho que você está indo, você vai ficar sozinho e você vai acabar mal. E ele disse assim: olha, eu acho que não sei o que aconteceu aqui. Peraí. Ah, não. Agora é porque eu apertei sem querer numa tela aqui. E ele disse assim: olha, então, da agora para frente, eu sei que vou estar nas mãos de Deus. E se eu vou estar nas mãos de Deus, é mais numerosos aqueles que estão do meu lado do que aqueles que estão contra. Olha só que fé, né? O reformador Martinho Lutero pôde dizer isso, né? Olha, você vai ficar sozinho, você não vai ter ninguém para te defender. Ele diz: olha, se eu vou estar sozinho, eu vou estar então nas mãos de Deus. E eu tenho muito mais alguém para me defender do que aqueles que estão contra mim. Isso é fé, né? E a gente sabe o que aconteceu, né, com Martinho Lutero, com o movimento da reforma, que foi tão importante para o nosso crescimento, para nós como igreja. Agora, algo importante, voltando para o texto. Ao saírem da prisão, esses homens, eles vão, em primeiro lugar, buscar um grupo. Sabe qual é? O grupo de oração. Havia um grupo que estava orando por eles. Havia um grupo que orava diariamente a Deus. E quando, então, eles saíram, eles foram ao encontro deste grupo de oração para testemunhar aquilo que havia acontecido com eles. Testemunhar e contar as experiências ao grupo de oração. E quando eles começaram a contar as experiências e a palavra que Deus tinha colocado na boca deles, porque eles, quando falaram, eles abriram a boca, foi Deus que colocou através do Espírito Santo a palavra. E todas as palavras que Pedro falou foi diretamente movidas pelo Espírito Santo. Então, quando eles contaram para esse grupo, o grupo de oração se encheu de júbilo e adoração. E não só eles, mas aquele lugar, eles começaram a orar, a agradecer de uma forma tão grande a Deus, que o lugar onde eles estavam tremeram, né? Isso está no versículo 31, né? Como sinal da presença transformadora de Deus, o lugar onde estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com toda a ousadia e intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. E aí eu venho trazendo agora para a gente conversar um pouco, né? O resultado da oração. Por mais momentos que esses discípulos compartilhassem, né, eles nunca também esqueciam de quem passava por fome, de alguém que passava, que não tinha o suficiente, e que todos deviam ajudar uns aos outros, ajudarem-se mutuamente. A oração era de suma importância, mas também o testemunho desses discípulos, desses apóstolos, também era muito importante e culminava com a solidariedade e o amor entre os irmãos. Eles tinham um intenso sentido de responsabilidade um pelo outro. E não podia conceber que uns tivessem tanto e outros não tivessem nada. E não era algo de uma lei que os obrigavam a repartir
ou a mandar dar uma coisa para o outro. Não, era algo que era movido pelo coração. Não era lei, era uma ação movida pelo coração. E esse coração, movido pelo Espírito, os obrigava a compartilhar. E então, a comunidade vivia uma comunhão, né? Então, os últimos versículos, que são muito bonitos, vale a pena vocês lerem, né? Fala o seguinte: uma comunidade que vivia em comunhão, da comunidade dos que creram. Era um só o coração e a alma. Não tinham apego aos bens que possuíam. Tudo lhes era comum. A pregação continuou em meio às ameaças. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E havia neles, nesse grupo, uma abundante graça. Uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, pois aqueles que possuíam bens doavam para os apóstolos, para que fossem distribuídos para aqueles que tinham necessidade, para aqueles que precisavam. E havia uma confiança muito grande em Deus, no Deus de Jesus Cristo, que providenciava tudo aquilo que eles necessitavam. E o texto encerra com a oferta de Barnabé, que vendeu a sua propriedade e entregou todo o valor integralmente aos apóstolos. E isso só foi feito porque havia muita confiança, uma confiança absoluta no poder de Deus. O Deus que provê. O Deus que provê. Então, alguém só faz isso quando tem uma confiança absoluta em Deus. E esses discípulos, esses apóstolos, tinham essa confiança absoluta em Deus. Gente, eu fiz um apanhado geral e agora eu gostaria de lançar para vocês a oportunidade de também falar, né, aquilo que chamou a atenção nesse texto. Eu tenho procurado estudar um capítulo por vez, mesmo que eu não pego todo o texto para ler, mas eu procurei dar uma geral no capítulo 4. E eu queria agora lançar uma pergunta para vocês, e que vocês pudessem me ajudar respondendo. A quem devemos obedecer? A quem devemos obedecer? Aos senhores ou a Deus? A quem nós normalmente obedecemos? Eu gostaria que vocês refletissem e pudessem também colocar aqui as impressões e as lições e aquilo que também nesse texto chamou a atenção de vocês. Ô, Noemi. Sim, Adélia, pode falar. O que mais me chamou a atenção foi justamente a parte final, sabe? A partir do versículo 32 ali, onde que fala a questão das coisas em comum, que eles davam testemunho através da fé e tinham todos eles abundante graça. Então, todo mundo que tinha vendia para poder socorrer um irmão ou outro, né? E isso, quando você lê e traz para os dias de hoje, isso dá um, como é que se diz?
a dar um conforto, sabe? Assim, no coração. Eu, pelo menos, sinto isso quando a gente traz isso para os dias atuais. Porque, assim como agora, tem tanta gente necessitada e, e a gente sempre tem mais do que a gente precisa. E esse ano não, desde o ano passado, não foi nem por conta da pandemia, mas eu já comecei um processo comigo, na minha casa e comigo mesma, de, de praticar mais o mínimo, sabe? Desfazer de coisas que eu não uso e estou sempre doando para entidades, para pessoas que pedem na minha porta, enfim. Já fiz um bazar aqui na porta de casa, juntei muita coisa desde da minha própria casa, móveis, sapato, roupa, tudo, panela, vasilha e eletrodoméstico que você compra e não usa. Então, eu fiquei me reportando, me enxergando assim, o quanto que isso é importante, a gente não ter esse apego, tá, com coisa material. O quanto que isso não é só o fato de você ajudar, é o fato de você ajudar, mas é quanto que isso te traz um bem-estar, que só você experimentando. Sabe? Te traz uma graça. Quando eu li aqui a questão da graça, aí eu lembrei. Falei, nossa, como que isso é bacana, como que isso é... Você se sente realmente cheio do Espírito Santo. Eu acho isso, assim, fenomenal, sabe? E eu continuo praticando, que esse negócio de você ter o mínimo é um processo que é do dia a dia, mês a mês, sabe? Isso aqui eu não estou precisando. Você pode viver com o mínimo. Você não precisa desse tanto de coisa. Armário cheio de roupa, gaveta cheia de coisa, sabe? E isso é bacana. E eu testemunho aqui uma coisa que eu fiz e eu me senti muito bem. E por isso que eu me identifiquei com essa última parte. Muito bom, Adélia, muito bom exemplo. Olha, excelente. Bom para praticar. Eu creio que é difícil, mas eu acho que quem consegue fazer isso, com certeza, isso deve dar um bem-estar muito grande, né? E uma graça grande, porque eu falo que a gente, quando você doa, eu acho que você se sente mais feliz do que aquele que recebe, né? É uma graça muito grande. Mais alguém? Eu acho que dentro desse raciocínio que ela fala, né, eu estava lembrando assim que às vezes a gente, por exemplo, recentemente eu tive que trocar minha geladeira. Eu já tinha a minha geladeira já há 18 anos. E assim, para a gente, 18 anos, muitos anos, né? Ela tinha alguns problemas, mas ela estava funcionando, não tinha nenhum de funcionamento, ela estava bom. Mas para a gente chega um momento que a gente fala, não, eu quero uma mais nova, que vai gastar menos energia, a gente vai... E aí eu acabei passando para a menina que me ajuda aqui, se ela queria ficar com a geladeira, né? E ela pegou, falou que queria. E aí levou a geladeira, depois de uma semana ela veio aqui na minha casa, e assim, ela falou assim, nossa, gente, agora eu estou até fazendo coxinha para vender, porque agora eu tenho freezer para poder colocar. Então, assim, olha só, né? Então, assim, tem coisas que a gente nem se importa. E a geladeira dela enchia de gelo, entendeu? Ela estava com problema, a dela estava realmente com muito problema, né? Então, assim, como que às vezes a gente desapegar, né, é uma coisa importante. E há pouco tempo eu estava vendo uma pessoa que, num grupo que eu participo, que ela tava, que as pessoas trazem as suas questões, né? E a questão dela é que ela tinha, e era exatamente ligada à geladeira, ela tinha 3 geladeiras em casa, né? E tinha que estar sempre cheia, sendo que ela era uma pessoa sozinha, morava na casa sozinha. Então, aí a gente via que tinha problemas, aí a gente veio questões de guerra. Então, assim, às vezes, como que para a gente pode ser inconcebível, né? Como uma pessoa sozinha tem 3... Mas quantas pessoas, às vezes, desfazem de algo dentro de casa
e coloca na garagem. Fica lá, aquele troço estragando, né? E quando que às vezes você pode, como você pode dar para alguém, como é muito útil para aquela pessoa, né? Muito mais, eu fiquei mais feliz de saber que aquilo ali para ela, a alegria dela de falar do freezer, né? Que o freezer não dá gelo e que ela agora está até fazendo coxinha para vender, né? Então, tá vendo como que às vezes um ato da gente vai ajudar muitas pessoas, né? E eu acho que é um pouco isso, quando fala, né, do texto que você colocou, a questão de doar, né? Eu imagino uma atitude de muita coragem desses homens, né? De você deixar tudo seu, tudo completamente seu. Para a nossa vida que a gente vê, né, muito consumista, é muito difícil você pensar. Tem que ter muita fé mesmo, né? Para tomar uma atitude desse tamanho, né? É verdade. Mais alguém? Eu peguei uma parte também, Noemi. Eles aprenderam com Jesus, né? E Jesus não deixou esse legado de consumismo, né? Jesus era uma pessoa simples, não tinha onde reclinar sua cabeça, e tudo que ele tinha prazer em compartilhar, nem que fosse a cura, a palavra, né? E eu peguei uma parte que eu achei interessante. Às vezes a gente se cala diante de uma situação, diante de algumas conversas, e a gente não fala aquilo que o Senhor Deus quer que a gente fale, né? Às vezes a gente tem medo de confrontar porque é de uma outra religião ou porque é de um outro pensamento, e às vezes a gente fala assim, todo caminho leva a Deus. Não é assim, né? Mas às vezes a gente concorda e a gente não fala. Então você fez uma pergunta, quem eu devo obedecer, a Deus ou aos homens, né? E muitas das vezes, infelizmente, né, na profissão, ouvindo as pessoas falar, muitas das vezes ainda eu me calo, né? Então essa mensagem foi assim meio que um puxão de orelha para mim, porque o que importa é obedecer a Deus e não aos homens, né? E muitas das vezes eu me calo diante de alguma conversa, alguma situação, né? Então que eu possa aprender um pouco mais essa noite com isso. Eu acho que a palavra-chave nesse capítulo é a palavra coragem. Porque no início os discípulos tiveram que ter coragem para enfrentar um poder, né? Poder dos judeus, a ordem religiosa e política dos judeus. Depois também a coragem de se desfazer de bens materiais para fazer com que os que menos têm também pudessem ter um pouco, né? Uma das coisas mais marcantes lá no finalzinho do capítulo, eu preguei sobre isso há um tempo atrás, é a equidade, né? Uns precisam de mais, outros precisam de menos. Não é a igualdade, mas alguns precisam de mais, outros precisam de menos, e quando você se desfaz daquilo que é obsoleto para você, a geladeira ainda podia estar ótima, né? Mas uma outra pessoa foi presenteada com eu diria assim, um presentão de ter uma geladeira que agora tem um freezer para botar coxinha, né? Então é coragem também de se desfazer de certas coisas e ajudar outras pessoas com isso. Então parece que a palavra-chave aí no capítulo inteiro, do início ao fim, é a palavrinha coragem. É interessante, agora queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que bom que hoje eu estou podendo participar, fiquei muito feliz. 2 atendimentos meus foram desmarcados, aí deu certinho para eu poder participar. É interessante, né? Porque quando fala de coragem, né? Meu pai acabou de falar de coragem, me veio exatamente o que eu perguntaria para um paciente meu: o que é coragem? Porque a gente normalmente acha que coragem é um sentimento, né? A pessoa, nossa, ela é corajosa, né? E, na verdade, coragem tem muito mais a ver com comportamento. A gente não precisa se comportar como a gente se sente. E talvez esses sejam os maiores presentes que Deus nos deu. A capacidade de sentir as coisas humanas, a carne humana, mas se comportar a partir do Espírito Santo, né? Essa alteração eu sinto a vontade de não falar
sobre a palavra de Deus para não criar um certo atrito ali, porque isso pode acontecer. Eu sinto vontade de fazer tal coisa. Eu sinto, mas eu me comporto de outra forma, né? E isso é muito bacana. E aí, falando, né, como minha mãe estava falando, eu estava pensando sobre isso. O quanto Deus nos dá a oportunidade diariamente de ser fonte não, de sermos um transporte, digamos assim, do poder dele, né? O quanto diariamente nós não temos poder sobre nada. O que nós somos? O que nós somos? Nada. Um vírus está matando tanta gente. Então, assim, nós não somos. Mas Deus, mesmo a gente sendo tão minúsculo, na Bíblia fala que em nome dele a gente pode levar cura, em nome dele tanta coisa pode acontecer. E hoje eu estava indo pro consultório, eu estava pensando, eu estava dirigindo, eu estava falando, Senhor, mas eu sou tão pequena, mas a tua graça é tão grande. Obrigada por me permitir viver debaixo dessa graça, né? E por meio dessa graça, não pelos meus próprios sentimentos, mas pelos comportamentos que o Espírito Santo coloca em minha vida, eu possa levar o evangelho, né? E engraçado porque bateu bem com o que a gente tá estudando aqui, né? Foi exatamente o que eu estava pensando hoje. Tá no mudo. O bom da participação de todos é que tanta coisa vem, né, como uma mensagem. Eu não tinha falado, né, que essas autoridades que questionam os discípulos, elas não queriam alvoroço. Por quê? Eles já tinham combatido o alvoroço de Jesus com a morte, porque eles queriam manter o poder deles, e eles gozavam de um prestígio no poder romano, que eles queriam manter a qualquer custo, e por isso eles faziam o jogo do poder. Né? Quando a Simone falou isso daí, eu lembrei disso. Né? Então, eles faziam o jogo do poder. Olha, se eu me colocar a favor, eu vou estar prejudicando a mim mesmo. Então, é melhor eu reprimir, né? E manter a ordem tal como está. Né? Mesmo que essa ordem esteja errada e não esteja correta. A outra coisa, né, de que também foi colocado, né, eu vi também sobre que a Silvia, né, colocou, achei muito interessante como que às vezes uma coisa pequena, que às vezes a gente acha que é pequeno, né, eu estou doando algo que, graças a Deus, eu tenho condição de comprar uma coisa melhor, né, mas eu posso doar, ao invés de vender, eu não vou vender e ganhar dinheiro com isso, mas eu vou abençoar uma pessoa. E quer dizer, não só abençoou, mas possibilitou a essa pessoa a ter um outro ganho também, né? Fazer algo com aquele presente e conseguir recursos, e conseguir mais dinheiro, né? Que é uma forma de ajudar, né? E isso que a Adélia colocou, né, também do desapego, viver com o mínimo, é muito difícil para a nossa sociedade de hoje. Essa sociedade consumista que eu mesma tenho que diariamente estar, né, pegando mesmo no pé, porque senão a gente acaba, as coisas são tão fáceis de adquirir, que e eu quero, quando eu vejo, eu estou gastando, comprando coisas que às vezes eu não estou precisando, né? Então, aprender a doar, ao invés de querer ganhar, né, com aquilo que eu tenho, que eu vou vender, né, e eu posso doar, eu achei muito... a Kátia não colocou aqui, mas uma atitude que eu achei muito boa, tanto dela quanto do Feitosa, quando ela alugou uma kitnet lá em São Paulo, ela recebeu de a mulher que estava lá antes, que a gente conheceu, ela tinha essa kitnet montada e ela doou tudo para a Kátia. Fogão, só não micro-ondas que já tinha vendido. Fogão, tábua de passar. Doou micro-ondas, sim. Afinal das contas, micro-ondas
micro-ondas também, sofá. A Kátia não tinha nada, vasilha, nós não tínhamos nada. E ela doou tudo. E aquilo para nós foi uma bênção, mas uma bênção tão grande que não tinha como falar, a não ser dizer, é Deus que tocou no coração daquela mulher. Ela estava para ir embora e falou, eu não preciso disso, eu tenho uma outra casa montada e se você precisa, a Kátia já estava estudando, eu dou. E quando a Kátia, então, se casou, né, e mudou, ela pôde comprar alguns dos móveis, ela doou também tudo, né? Não vendeu nada, mas doou tudo também. Tudo que ela não ia usar, ela não vendeu, ela e o Feitosa. Então, eles doaram, quer dizer, abençoaram também outras pessoas. Então, eu acho que, às vezes, o pouco para nós, o pequeno que eu nem preciso hoje, pode ser para o outro uma bênção. Hoje, por exemplo, eu tenho pedidos aqui, de cobertores, aí graças a Deus consegui essa semana cobertores, né? 2 famílias da igreja me ajudaram com cobertores para ajudar e abençoar famílias que não têm, que estão passando frio. Tem uma mulher que vive mandando mensagem para mim, eu acho que ela acha que eu tenho tudo, mas assim, fogão, pastora, meu fogão só tem uma trempe, eu estou passando fome, não funciona. Se a senhora tiver alguém que esteja doando, por favor. Eu já publiquei, mas a gente não tem, né? Nem sempre tem tudo para doar. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, já está fazendo uma diferença na vida daquelas pessoas. Eu acho que cada experiência que foi colocada aqui, o que a Kátia falou, e que cada um de vocês falaram, foi também, para mim, foi de grande ensinamento para todos nós. Fala, Josi. Eu tenho uma historinha para contar, pequenininha, mas eu achei muito engraçado, porque quando a moça falou da geladeira, automaticamente veio essa cena na minha cabeça. Logo quando eu casei com o André, a gente não tinha nada em casa. Nada. Era só a cama e o fogão. Mais nada. E aí, certo dia, eu estava vindo da casa da minha mãe, na esquina de casa morava uma moça, que eu chamava ela de tia Edna. E no lixeiro dela tinha um radinho, desses de fita, cassete, né? Mas estava limpinho, parecia novinho. Falei, tia Edna vai jogar esse rádio? Aí eu fui, peguei, levei para casa, enfiei na tomada, ele tocou. E ele só pegava uma rádio. Aquilo para mim era tudo, porque eu não tinha nada, né? Eu não tinha TV, não tinha nada, então tinha um barulhinho em casa. E eu estava limpando a casa, ela apareceu no portão, ela já abriu o portão e entrava. Oi, Josi. Quando ela olhou, ela fez, você pegou o radinho? Eu falei, peguei, tia Edna, a senhora quer de volta? Ela falou, não, eu tô vendo você tão feliz dançando, vim ver o que era. E eu não sabia. E ela disse que ficou envergonhada, porque se ela soubesse, ela tinha me dado uma coisa melhor. Mas mal sabia ela que aquilo ali já tinha me feito muito feliz, né? Eu agradeci até, ai, Senhor, obrigada, né? Porque eu não tinha nada para fazer um barulhinho em casa, nem nada. E é aquilo mesmo, né? Para ela não era nada e para mim naquele momento era tudo que eu tinha para me divertir um pouquinho. E foi automático, assim, contar e eu lembrar daquela cena, daquele sentimento de, ai, que legal, ele toca! Foi muito legal. E eu agradecer a Deus aquele radinho ali. Foi muito legal essa lembrança de novo, assim, de gratidão, de tudo. Com certeza faz muita diferença, né? Às vezes o pouco para uns é muito para outros, né? E é isso que é importante. Alguém mais gostaria de falar, gente? Hoje nós estamos com mais tempo, né? Então, se alguém quiser... Eu gostaria de compartilhar com vocês, na mesma direção de que todos vocês estão falando. No e-mail, ficamos assim meio que responsáveis em compartilhar doações que membros da comunidade fizeram, também amigos da Alemanha, com pessoas aqui no Brasil que passam por necessidades. Então, o gás acabou e não tem condições de comprar um novo gás, pagar uma conta de luz atrasada que venceu e não conseguem pagar.
E quando a gente recebe depois pelo WhatsApp o agradecimento, muitas vezes passou na minha cabeça o seguinte, uma coisa tão normal para nós, né, que a gente tem água, luz, comida, cama quentinha na nossa vida do dia a dia. Para essas pessoas, aquilo que eles ganharam, uma cesta básica, ou seja o que for, foi tão grande, mas tão grande, que a gente percebe, nossa, como aquilo que para mim é absolutamente normal e óbvio no dia a dia, para outras pessoas é um presente de Deus. Noemi, às vezes, até vira santa, né? Nos comentários das pessoas, né? Mas aí a gente vê, né? Quando a gente vai compartilhando, vai dividindo, vai fazendo a justiça acontecer, né? Mesmo que seja com poucas pessoas, né? A gente não precisa resolver a justiça do mundo inteiro. Se a gente conseguir fazer com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que vêm e pedem socorro para nós, a gente tenta socorrer com aquilo que pode, vira uma felicidade tremenda na vida daquelas pessoas. E, lógico, a gente acaba se alegrando muito também, né, ao ajudar. Alguém mais quer falar? Também teve aquela parte que você falou, que eles saíram de onde eles estavam, né? E foram até o lugar da oração para testemunhar, né? Eu não sei se porque a gente está envolvido com oração, eu falei, qual é a importância do testemunho para um grupo que está sempre orando, né? Eu acho que faz muita diferença, né? A fé, a esperança, né? Saber que Deus responde às orações e vai até além daquilo que a gente pede, né? Então, acho que essa parte também achei muito legal. Gostei também. Muito bom, Simone. Faz o convite, Simone. Toda terça-feira tem o quê? É reunião de oração. Venham participar ou testemunhar das respostas que Deus tem nos dado grandemente. Essa terça foi um momento de gratidão, né? De resposta, de oração. Então, sintam-se à vontade para fazer parte do nosso grupo de oração. Quem quiser participar, gente, é só me chamar no particular, no privado, que eu coloco no grupo. Nós temos, assim como a gente tem o grupo de estudo bíblico, nós temos o grupo da oração. E o grupo da oração, ele termina até mais cedo do que o do estudo bíblico, né? E a gente está sempre orando, né, pelas pessoas que estão doentes, né, por problemas familiares, seja lá qual for, né, e também levando a nossa gratidão. Se alguém tiver interesse, toda terça, às 19h30, tá bom? Aí fica o convite para vocês. Bom, se ninguém mais deseja falar, então vamos sair na janelinha para tirar a nossa foto, né? E depois eu vou estar orando também, fazendo a oração final. Cibele. Você tira aí, Klaus? Pronto. Gente, então, foi muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. É muito bom a gente poder ouvir vocês falando, que são experiências, né, de vocês, que é muito importante, e que elas também nos fortalecem e nos dá testemunho, né, de que podemos fazer também coisas diferentes que nós não temos, às vezes, feito até hoje. Hoje mesmo eu aprendi coisas novas, né? Aprendi coisas novas com vocês. Não só ensino, mas aprendo também, né? Essa questão de o que cada um colocou aí, então são coisas que eu preciso também, algumas coisas eu preciso colocar também na minha vida e em prática. Então eu quero pedir o Klaus que ore, né? E nós vamos também colocar toda a nossa família e principalmente há muitas pessoas ainda doentes, né, com coronavírus. E não é só isso, né, gente?
tem pessoas também que têm outros tipos de doenças, que estão morrendo também, é a família que está passando, às vezes, por muitas dificuldades. Então, nós vamos estar, nesse momento, intercedendo a Deus. Eu repasso para a Kátia fazer a oração. Senhor nosso Pai, Deus de misericórdia, obrigada porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Estarmos aqui ouvindo da Tua palavra e estudando sobre a Tua vontade sobre a nossa vida. Obrigada porque nós temos a oportunidade de seguir o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós pedimos por tantas e tantas pessoas que estão doentes, não só doentes de coronavírus ou enfermidades físicas, mas também por aquelas que sofrem da pior doença que pode existir, que é a espiritual. Pai, que o Senhor traga consolo para elas, que o Senhor nos use para sermos instrumento na vida delas, para levarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que não tenhamos vergonha de testemunhar no campo missionário que o Senhor nos deu, que é o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso bairro, onde estudamos. Que todos os dias seja um diário testemunho da fé que temos no Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, abençoe a família de todos, que possamos passar essa semana com muita segurança em todos os sentidos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com cada um de vocês e com cada família aqui representada, hoje e sempre. Um abençoado final de semana, que Deus abençoe. Gisele, agora vi você antes, que bom. E todos vocês, né, tenham um excelente final de semana e uma semana abençoada pelo nosso Deus. Muito obrigada a vocês aqui mais uma vez. Um grande abraço aí. Receba aí o nosso abraço. Beijão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.